Olá, meus amigos, minhas amigas, olha, convite especial para vocês. Ó, nós preparamos uma playlist com 100 vídeos inteiros, completos, para atender o concurso da Universidade do Rio Grande, né? A FURG, edital publicado, edital na praça, provas no dia 25/5. Esse concurso é para o cargo de assistente em administração. Gente, olha só um convite para vocês. Aqui é uma playlist. Essa introdução vai estar em todos os nossos vídeos, né, de 2 minutos aí, rapidão aí. Você assista esse vídeo. Professor, eu quero direito ao material de apoio. Ah, professor, eu quero assistir na plataforma da LAC. Você pode? Pode. Aí eu peço uma pequena contribuição, até para você ajudar esse grande projeto de socialização do conhecimento da LAC Concursos, né, por apenas R$ 99,90. É isso mesmo, ó. R$ 99,90, você vai assistir esse mesmo curso, só que aqui no YouTube, gratuitamente, são 100 vídeos. Este curso, eu te garanto que são muito mais de 100 vídeos. Eu não tenho o número agora, porque o pessoal do pedagógico ainda não concluiu a montagem do curso. Então você vai ter o curso completo. Além do curso completo, você vai ter direito a todo o material de apoio. Você vai assistir na nossa plataforma. Lá você vai ser monitorado e você vai participar do Personal Coach. Um grande diferencial da LAC Concurso. O que é esse aqui, Personal Coach? Eu estudo em regime de metas. Então aqui, todos os dias, a partir do dia 31, você vai ter o quê? Você vai ter uma meta de estudos, cara. Cara, se você seguir essa meta de estudo, eu te garanto que você será uma das pessoas com grandes possibilidades de aprovação. Bacana? Fechado? Então venha contribuir com esse nosso projeto aqui na LAC Concurso e tenha uma excelente aula. Fique com Deus, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fala galera, voltamos e Tribunal do Júri agora. Vamos trabalhar aqui essas informações do nosso inciso 38. Um assunto importante, um assunto simples, um assunto que no âmbito do direito constitucional a gente precisa levar em consideração apenas alguns detalhes que nos são apresentados aqui no inciso. Vamos nessa? Ele diz o seguinte, ó, é reconhecido a instituição do júri como a organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa, o sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então a primeira coisa que a gente grifa aqui é a ideia de serem apenas os crimes dolosos contra a vida. Cuidado que você tem que ter na resolução de uma questão ou outra. Muitas questões costumam trazer crimes contra a vida. E se porventura nós encontrarmos numa questão apenas a informação dos crimes contra a vida, nós já temos aí uma falha, porque nós estaríamos abarcando também os chamados crimes culposos, o que não estará no âmbito de competência julgamento do Tribunal do Júri. Tá? O Tribunal do Júri, na realidade, é um julgamento diferenciado. Ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. E um detalhe importante é lembrar que a nossa linha B diz pra gente acerca da... Desculpa, B não, C. Deixa eu marcar C aqui. Sobre a soberania dos vereditos. Na realidade, a condenação de um indivíduo que venha a cometer um crime doloso contra a vida não parte do magistrado. Você vai ter, sim, naquela audiência, um magistrado, um juiz de direito, presidindo as sessões de audiência. Todavia, o julgamento, a condenação ou a eventual absolvição não parte dele, a partir do corpo de jurados. O corpo de jurados, aqueles 7 indivíduos escolhidos para ali estarem, serão selecionados dentre 25 convocados e o destino daquele pretenso autor do crime doloso contra a vida estará nas mãos desses indivíduos. A legislação processo penal, ela traz para a gente que esses 7 jurados, eles precisam ser pessoas leigas, né, não conhecedores do direito, justamente para uma análise feita como se fosse uma síntese da sociedade. E eles estarão reunidos, deliberando no intuito de garantir a absolvição ou de determinar a condenação desse indivíduo. O mais interessante é que quando a gente fala de Tribunal do Júri, nós lembramos logo de alguns filmes, né, que a gente costuma ver na televisão. E nesses filmes você percebe que depois de toda aquele cenário teatral, né, do advogado prestando a defesa do réu, o Ministério Público, o promotor de justiça buscando acusá-lo, condená-lo, os jurados eles se juntam numa sala, discutem sobre a eventual condenação ou absolvição e chegam a um resultado.
No Brasil isso não acontece. É importante lembrarmos que eles decidem, mas votam de maneira sigilosa. O sigilo das votações. Não há contato entre os jurados quando o término das audiências, legal? Então eles votam em salas secretas e aí vamos fazer o somatório desses votos justamente para termos ali a condenação ou a absolvição. Então, de novo, nós temos a soberania dos vereditos, a condenação parte do corpo de jurados. O magistrado, nesse momento, ele apenas trará o resultado da votação e presidirá as sessões de audiência, sigilo das votações, e a gente também tem esse plenitude de defesa. Para muitos autores, a plenitude de defesa é valor simétrico à ampla defesa. E quando nós tratamos da ampla defesa, o princípio da ampla defesa, nós estamos verificando a possibilidade que o réu tem de se defender usando todos os recursos e instrumentos apresentados na legislação processual. A possibilidade de eventual recurso, a possibilidade de juntar provas, de arrolar provas, né, para a garantia da defesa. Mas para alguns outros autores, para parte da doutrina, a plenitude de defesa se mostra um pouco mais que a ampla defesa. Além da possibilidade do réu se defender utilizando todos os meios, instrumentos, recursos admitidos na legislação processual, nós também teremos a possibilidade dessa defesa ser fundamentada em valorações sociais, culturais, econômicas, religiosas, até porque a fala do advogado, assim como do Ministério Público, estará para indivíduos leigos, não instrumentadores do direito, não indivíduos que efetivamente conhecem absolutamente da legislação, o ordenamento jurídico. Então, outros meios para articular a defesa seria possível quando da análise da plenitude da defesa, o seu significado nesse ambiente, tá? Mas acho muito difícil numa questão de direito constitucional, pelo menos nunca vi, né, um examinador apontar efetivamente essas distinções. Mas é importante lembrar que a plenitude de defesa está para o réu, a possibilidade que ele vai ter de se defender usando os meios, os recursos, os instrumentos e a legislação processual o garante usar. E aqui nós temos o nosso tribunal do júri. Simples demais essas anotações importantes. Mas eu vou aproveitar o momento e já vou te conduzir para o nosso inciso, cadê ele? Inciso 55. Olha o que o inciso 55 nos mostra. O 55, já que falamos da plenitude de defesa, e quando tratando da plenitude de defesa, nós também falamos da ampla defesa, o nosso inciso 55 ele diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Aqui a gente percebe que o Constituinte garantiu o contraditório e a ampla defesa não apenas em processos judiciais, mas também em processos administrativos. Contraditório, a possibilidade que as partes do processo terão de rebater tudo aquilo que for juntado nos autos do processo. Se eu sou o autor de uma ação e levo elementos probatórios para o processo, o juiz precisa garantir o contraditório. O juiz precisa garantir com que a parte ré tenha a oportunidade de também falar acerca daquelas informações que chegaram aos autos. Assim como quando o réu apresenta determinada informação nova nos autos do processo, peticiona e leva novas informações, eu, como autor, terei a oportunidade de usar do contraditório. O contraditório nada mais é do que a possibilidade igualitária de se levar ao conhecimento do judiciário informações, tá? Tanto para o réu quanto para o autor. E a ampla defesa a gente acabou de verificar agora há pouco, quando trabalhando no tribunal do júri. Tá? Importante lembrar que não apenas em processo judicial, mas também em processos administrativos. Cuidado que você tem que ter quando você está estudando processo penal, o teu professor diz que o inquérito policial é um procedimento administrativo, mas que não garante o contraditório. Está correto, né? Obviamente correto, porque como o inquérito policial, a investigação criminal
tem valor inquisitivo, o contraditório não é garantido. Só que eu preciso lembrar que na esfera administrativa nós não temos apenas o inquérito policial. Então, de maneira lato sensu, de maneira mais ampla, a ideia é a ampla defesa e o contraditório são sim assegurados em processos administrativos, as suas ressalvas. Tudo bem? Tranquilidade? Beleza! Então vamos voltar lá para o nosso inciso. O 39 e o inciso 40 nós já tivemos a oportunidade de discutir. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia condenação legal, é o princípio da reserva legal e já tratamos, e a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Aqui nós estamos tratando do princípio da irretroatividade da lei penal. Inciso 40, o inciso 40 continua, e ele traz para a gente o seguinte: a lei penal ou a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aqui nós temos uma ordem do Constituinte. E o Constituinte determina que a lei ela puna de maneira efetiva todo e qualquer indivíduo que atente contra os direitos e liberdades fundamentais. E aqui a gente começa a estudar o que chamamos de mandados de criminalização. Mandados de criminalização. Quando tratando dos mandados de criminalização, aqui nós estamos discutindo genuinamente, né, ou trazendo, extraindo genuinamente determinadas imposições do nosso Constituinte à prática de determinadas condutas criminais ou condutas criminosas. Por exemplo, o nosso inciso 42, ele fala que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Determina que para o racismo a gente tem a inafiançabilidade e a imprescritibilidade. Crime impassível do pagamento de fiança, assim como também não prescreve. Que não se esquece, independentemente do tempo esse racismo tenha sido praticado, sempre será a oportunidade, sempre será oportuno julgar o indivíduo. Avançando um pouco mais, o nosso 43 diz que a lei considerará crimes inafiançáveis, de novo, mas agora insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Nós temos um acervo de crimes, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então aqui a gente está percebendo mais de um crime e mais uma vez a fala da inafiançabilidade, mas aqui nós não temos a imprescritibilidade, e sim crimes insuscetíveis de graça e de anistia. Insuscetíveis de perdão, impassíveis de perdão. Lembre-se, a graça é um perdão de crime comum, já a anistia é um perdão de crime político. Eu vou fazer essas anotações para vocês daqui a pouquinho. Agora mais, o nosso 44 traz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nesse momento, a gente verifica mais um crime trazendo a inafiançabilidade, voltando a tê-lo como imprescritível. Vamos fazer um esquema para guardar? Você tem 3 incisos aqui tratando dos mandados de criminalização. Inciso de número 42, inciso de número 43 e o inciso de número 44. Estamos verificando racismo, estamos verificando o que eu costumo chamar de TTTH, pode ser que você já tenha ouvido outro macete, o 3TH, mas é importante lembrarmos que estamos versando sobre tráfico, tortura, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, encerrando uma ação de grupos armados, sejam civis, sejam militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Um detalhe você já leva para sua prova. Todos esses crimes foram apresentados como inafiançáveis. Então, em relação à inafiançabilidade, eu não vou me preocupar. O racismo, inafiançável. O terrorismo, tortura, tráfico, os crimes hediondos, inafiançáveis. E a ação de grupos armados, também a inafiançabilidade. Não me preocupo
com a inafiançabilidade desses crimes. Todos eles são inafiançáveis. O detalhe é que nem todos eles serão imprescritíveis ou insuscetíveis de graça e anistia. Imprescritibilidade nós teremos para o racismo e para ação de grupos armados. Esses foram apresentados como imprescritíveis. E o que restou, TTTH, temos como insuscetíveis de graça e anistia. Em regra geral, as questões de prova, elas costumam misturar isso tudo, gerando aquele embaralhar na nossa cabeça, né? Então você vai ter que encontrar uma maneira de resolver. Provavelmente você que está me assistindo tem um animal de estimação, um cachorro, um gato, e certamente você não pode esquecer de dar algumas coisas para o seu bichinho, né? Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha e ela adora a ração dela, né? Eu não posso deixar de dar a ração, porque a ração não se esquece, a ração eu não posso esquecer. Então eu tenho nesse momento a ração como algo imprescritível, a ração como algo imprescritível. A ração é imprescritível. E se estou falando de ração imprescritível, eu vou lembrar do racismo e vou lembrar da ação de grupos armados. Basta você lembrar dessa frase, a ração é imprescritível, somente o racismo e a ação. Se não for o racismo, se não for a ação, se não estiver na ração, racismo, ação, eu não posso ter como imprescritível. E aí vai ser o que sobra, insuscetível de graça e de anistia. Juntos? Tranquilo? Então acredito que aqui está bem tranquilo, bem fácil. Matamos o nosso bate-papo. Fechou? Tranquilidade? Então, galera, um último cuidado que você tem que ter. Aqui eu falei que são insuscetíveis de graça, insuscetíveis de anistia. Ambos dizem respeito ao perdão, né? A graça, um perdão de crime comum, como disse, a anistia, um perdão de crime político. Tá? E quando tratando desse perdão graça, esse perdão anistia, cuidado, a graça ela é fruto de atuação do Poder Executivo. É o presidente da República que concede a graça. E nesse ambiente, nós podemos inclusive inserir junto à graça a anistia, o indulto. Indulto. Tá? Posso confundir. O indulto. A graça é um perdão de crime comum, mas um perdão individual. Quando o presidente determina a graça, ele na realidade está perdoando um indivíduo. Já o indulto é um perdão coletivo. Um grupo maior, um grupo de pessoas acaba recebendo esse perdão, esse indulto, mas é o presidente que determina. Já a anistia, perdão de crime político, nós já temos fruto de trabalho, atribuição do poder legislativo. Compete ao Congresso Nacional a determinação da anistia. Nós vimos, com o nascer da Constituição de 1988, vários indivíduos que, à época do regime ditatorial que vivemos, que cometeram crimes e foram considerados crimes políticos, sendo agraciados, sendo anistiados. Eles receberam a anistia justamente em decorrência de crimes políticos praticados. Tá? Anistia, perdão de crime político, a graça, perdão de crime comum. E assim a gente consegue matar esses chamados mandados de criminalização. Lembre sempre da tabela, né? E a ração é imprescritível. Vamos avançar, inciso de número 45. O inciso de número 45, ele já vai tratar de um princípio muito interessante, que é o princípio da intransmissibilidade da pena, ou também chamado de princípio da intranscendência da pena. Vamos anotar isso aqui. 45, princípio da intranscendência da pena, também chamado de princípio da intransmissibilidade da pena. E aqui a ideia do nome dado ao princípio está logo no início, né?
e nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena passa da pessoa do condenado, tá? Então perceba, se aquele determinado indivíduo cometeu um crime e não cumpriu sua pena, pois veio a falecer, essa pena morreu com ele. Essa pena não pode ser transferida aos seus herdeiros. Mas olha a leitura de todo o dispositivo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então a gente percebe que algumas coisas podem sim, né, ser transferidas aos sucessores, estendidas aos sucessores, mas não é a pena. E aí a gente vai matar isso aqui, ó. Preste atenção. Vamos imaginar que o Tício, né, aquele nome bem jurídico, o Tício, quando vivo, foi condenado numa ação penal, um crime praticado, a uma pena de 10 mil reais. Mas também encarou uma ação na esfera civil, uma ação civil, reparação de dano, e foi condenado a mais 10 mil reais. Mas vamos imaginar que o Tício ele tinha um patrimônio de 100 mil reais quando veio a falecer. Tá? Então a pergunta, e deixou herdeiros, né? Deixou o filho A e deixou o filho B. A pergunta é, quanto de herança ou sucessão será transmitido aos herdeiros? Porque perceba, eu já preciso lembrar que se nenhuma pena passa da pessoa do condenado, ainda que essa pena seja uma pena de multa, a pena morre com a pessoa do condenado. Arthur, mas não é dinheiro? Sim, mas é pena. Lembre-se que quando tratando de uma ação penal, significa que o indivíduo cometeu um crime. Então ele recebeu uma pena de multa. A pena de multa não passa da pessoa do condenado. Todavia, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Mas isso até o valor do patrimônio transferido. Então perceba, desses 100 mil que o Tício deixou, nós teríamos que debitar os 10 mil, ficariam 90, e esses 90 seriam levados para a partilha. Ficou claro isso, gente? Agora, você já imaginou se o Tício tivesse deixado apenas 5 mil reais? Tício deixou apenas 5 mil reais de patrimônio. A pena morreu. A pena não passa da pessoa do condenado. Mas na ação civil, aquela reparação de dano, uma indenização por dano material ou moral que ele foi condenado, o valor é de 10 mil. Mas ele só deixou 5. Será que nós iremos mexer no patrimônio dos herdeiros para cumprir a sua obrigação e alguém espera receber? Não, gente. Porque vamos estender aos sucessores, contra eles vamos executar, mas até o valor do patrimônio transferido. Se o Tício deixou apenas 5 mil, você que aguardava receber os 10 mil do Tício enquanto vivo, pois ganhou aquela ação, só vai ter que realmente ficar tranquilo, feliz com os 5 mil que estão aqui. Ah, mas o filho A e o filho B são ricos, Arthur, mas eu não posso mexer no patrimônio deles. A gente só vai levar em consideração o limite do patrimônio transferido. Fique tranquilo mesmo, porque se eu te dissesse que o Tício não deixou nada, não tinha nada de patrimônio, você não vai receber nada. Tranquilo? Então esse é o princípio da intransmissibilidade da pena ou intranscendência da pena. Novamente a leitura, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Matamos então mais um dispositivo. Vamos continuar. Inciso de número 46 fala do princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena.
As penas elas são individuais, elas levam em consideração o indivíduo e a sua prática criminosa. Então, por mais que encontremos num contexto, num cenário, um concurso de pessoas, mais de uma pessoa praticando aquele crime, as penas podem ser diferentes. Elas serão individuais. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, né, que é justamente a prisão propriamente dita, a perda de bens, pena de multa, prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. A prestação social alternativa, prestação, né, de assistência, pagamento de cesta básica, ter que cumprir determinadas tarefas em hospitais, em escolas. Essa é a prestação social alternativa. Já a suspensão e interdição de direitos, por exemplo, o camarada atropelou alguém e estava bêbado, e aí ele tem a suspensão do direito de dirigir, né, com pena. Então, essas são as penas adotadas no Brasil, as penas que são alinhavadas no texto constitucional, mas perceba que ele diz entre outras. Outras penas também podem ser previstas, desde que não ofendam ou não contrariem a Constituição. Mas contrariar o quê? O nosso próximo inciso. O 47 traz não haverá penas. Algumas penas são vedadas no Brasil. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Esse artigo 84, ele trata das competências do presidente da República. E no inciso 19, nós temos a competência do presidente em declarar guerra. Quando o presidente declara guerra, o estado de sítio também acaba sendo decretado. Em tempos de guerra, a pena de multa, a pena de morte, ela pode ser aplicada. Mas não é para qualquer crime, não é de forma arbitrária. O Código Penal Militar estabelece, já de forma expressa, a aplicação da pena de morte quando tratando de crimes de guerra, crimes de traição, crimes de deserção. Esses crimes adotam a pena de morte como grau máximo de pena. E perceba que é bem excepcional, porque quando analisando o Código Penal Militar, você vai perceber que quando tratando desses crimes de guerra, você tem um grau mínimo de pena, que não é a morte, um grau médio de pena, que não é a morte, o grau máximo da pena para esses crimes, a pena de morte. Então, para que um indivíduo seja condenado à morte no Brasil, ele precisa ter cometido um crime bem pesado, né? Desde que seja crime de guerra, desde que haja a previsão da aplicação da pena de morte. A pena perpétua não rola no Brasil. A de trabalhos forçados, né, aquele filme que você viu, que aquele presidiário tem aquela bola preta gigantesca aí, pesada, nos pés, aquilo não vai rolar. Ele está lá, ó, quebrando pedra. Aqui no Brasil não veremos isso. A pena de banimento, que significa pena de expulsão, o Poder Judiciário não pode banir indivíduos, não pode determinar pena de banimento. Agora, quando você está lendo a Lei da Migração, que é a Lei 13.445, você percebe que existe a possibilidade do presidente da República decretar a expulsão de estrangeiros. Mas nesse caso, não é o judiciário, a gente não está falando de pena, não é em decorrência de uma ação judicial, de uma ação penal. É justamente levando em consideração alguns valores de determinadas condutas que se mostrem nocivas ao interesse nacional. Crimes estão ali, mas compete ao presidente, não ao judiciário. Não há para o judiciário a capacidade de determinar a pena de expulsão. E as penas cruéis? Então esse acervo de penas permitidas, penas vedadas no Brasil, esses nossos dois incisos, 46 e 47. Avançando, inciso de número 48. Olha o que temos. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Eu peço para que você grife, né, a natureza do delito, avaliar o crime praticado, a idade do indivíduo e o sexo do apenado, né? Isso tudo deve ser levado em consideração. Mas perceba que a Constituição diz que a pena, o cumprimento da pena, leve em consideração, caneta vermelha, 1, natureza do delito, 2, a idade e 3, o sexo do apenado.
E apenas essas 3 recomendações. Tem muita questão que acaba introduzindo coisas que a gente não tem aqui no texto constitucional, como, por exemplo, trazer o grau de escolaridade. O grau de escolaridade não está aqui, né? A facção do eventual criminoso também não está aqui. Você pode sim encontrar na legislação infraconstitucional, por exemplo, na Lei de Execuções Penais, na famosa LEP, né, outras recomendações. Mas no texto constitucional eu só guardo 1, 2, 3. A natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Próximo, inciso de número 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Nada mais, bem efetivo. Inciso de número 50, às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Cuidado que a gente não tem um prazo estabelecido no texto constitucional durante o período de amamentação. Em regra geral, a legislação dispõe de 6 meses, né? De 6 meses, mas esse prazo não é previsto no texto constitucional. Então, basta, nas nossas provas de direito constitucional, lembrar que a essas presidiárias nós teremos ali, né, a segurança, a necessidade de assegurar condições para que elas possam permanecer com seus filhos. No campo prático, gente, muitos presídios não apresentam essas condições. Esse direito acaba sendo restringido, violado, tá? Mas o que a Constituição determina é que haja, sim, condições para que elas possam permanecer durante esse período de amamentação com os seus filhos. Inciso 51 e 52 nós já tratamos, que fala da extradição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de estupefacientes, drogas afins na forma da lei. E aqui a gente está verificando a extradição de brasileiros, aquela extradição passiva. E o 52 nos mostrou também a extradição de estrangeiros. Da mesma forma, a extradição passiva, quando o Brasil recebe o pedido. Falamos disso logo lá no início do estudo do nosso artigo 5º. Vamos mais. Inciso 53, já falamos. 54. Ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. Aqui a gente encontra o chamado princípio 54, o princípio do devido processo legal. Então vai lembrar que para restringir a liberdade de alguém, para restringir os bens de alguém, a necessidade de um devido processo legal, de um processo judicial que tenha tramitado atendendo todas as regras, requisitos, nuances, valores estabelecidos na legislação. Devido processo legal. Engraçado que quando a gente fala do devido processo legal, nós imaginamos apenas processos judiciais, né? Mas não, gente. Negativo. Nós temos aqui também o devido processo legal sendo literalmente alicerce no processo legislativo, que é o processo de criação de leis. Existem regras para a criação de uma lei. E quando uma lei é criada em desconformidade com as regras do processo legislativo, há uma ofensa ao princípio do devido processo legal. Assim como quando tratando do processo eleitoral, o processo que nós cumprimos para a escolha dos nossos representantes e gestores, as eleições, quando o processo eleitoral não é cumprido atendendo às regras da legislação eleitoral, temos uma ofensa ao princípio do devido processo legal. Poderíamos também tratar de processos administrativos disciplinares ou qualquer outro processo administrativo. O processo administrativo também tramita atendendo regras legais. E quando do desatendimento dessas regras, ofensa ao devido processo legal. Mas um outro dado muito importante é que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tenha cuidado que desse princípio nós encontramos 2 princípios implícitos muito importantes. Princípios implícitos importantes. O princípio da proporcionalidade, e o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade. São 2 princípios muito importantes.
proporcionalidade e razoabilidade. Então a gente precisa também entender que algumas prisões, as tais prisões cautelares, elas acontecem no curso do processo. Mas elas não ofendem o princípio do devido processo legal. Porque quando alguém é preso preventivamente, por exemplo, ali deve-se levar em consideração a razoabilidade em prendê-lo. E a prisão dura o tempo proporcional à necessidade de se manter preso. Então, é algo um tanto quanto subjetivo, mas muitas vezes quando a prisão ultrapassa, né, seu tempo, o campo da proporcionalidade e da razoabilidade, essa prisão deve ser relaxada. Então, esses dois princípios são princípios derivantes do devido processo legal. Firmeza? Tranquilo? Vamos voltar. Inciso de número 55. Nós falamos, agora há pouco, quando tratando da ampla defesa do contraditório. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Galera, aqui nós estamos desfrutando do chamado princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Das provas ilícitas. Provas ilícitas não são prestáveis nos autos do processo. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isso quando tratando da inviolabilidade das comunicações. Quando nós conversamos sobre provas que são obtidas por meio de escuta telefônica, né, ou escuta clandestina, que nada tem a ver com interceptação telefônica. A escuta clandestina, a gente já conversou sobre, é uma prova ilícita, ou acaba captando provas ilícitas que são imprestáveis nos autos do processo. Mas eu também comentei que quando tratando de determinados cenários, a gente tem a possibilidade do afastamento da ilicitude. Por exemplo, se a prova ilícita é verídica e a gente busca utilizá-la em defesa do réu, a gente tem o afastamento do vício de ilicitude, a garantia de se atender. Né? Então perceba que, nesse caso, essas provas ilícitas, como regra geral, não são admitidas. Em cenários excepcionais, a possibilidade do afastamento da ilicitude dessas provas. Tá? Inciso de número 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nesse momento, o inciso de número 57, nós já estamos tratando, quase não saiu aqui, né? Nós já estamos tratando do princípio da presunção de não culpabilidade, não é possível considerar alguém culpado de algo até que o trânsito em julgado da sentença seja ali deflagrado, né? Então, durante o curso de um processo, inevitavelmente nós teremos que presumir um indivíduo inocente, ou pelo menos não culpável. A culpa, ela só será determinada com o trânsito em julgado daquela sentença judicial. Tudo bem? O 59 nós já tratamos dele, 58, desculpa. O 58 ele traz pra gente que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Falamos dessa identificação criminal excepcional quando discutindo norma de eficácia plena, contida e limitada, falamos bastante. E o inciso 59, que diz pra gente que será admitida ação privada os crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Aqui nesse nosso inciso 59, no 59, nós encontramos a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Como é que a gente entende isso aqui? Quando um determinado indivíduo comete um crime, como regra geral, compete ao Ministério Público provocar o Judiciário. O Ministério Público bate na porta do Judiciário, leva a ação penal ao Judiciário e levará por meio da chamada ação penal pública. É o Ministério Público, sendo ali o guardião das leis,
levando a tal da ação penal pública. Importante lembrar que o Ministério Público não tem todo o tempo do mundo para levar essa ação penal pública quando o recebimento daquela investigação do inquérito. Quando o inquérito bate a porta do MP, o Ministério Público terá dias para provocar o Judiciário. E aí a gente tem que levar em consideração a situação do réu. Se o réu está solto, o Ministério Público terá 15 dias para levar a ação penal pública. Se o réu está preso, o Ministério Público terá 5 dias para provocar o Judiciário, com dado e recebimento do inquérito policial. Todavia, se o Ministério Público não levar a ação penal pública dentro do prazo legal, essa ação penal pública se transforma em ação penal privada, subsidiária da pública. Ou seja, competirá à própria vítima, ao próprio interessado, provocar o Judiciário. E ele só poderá fazer se o Ministério Público não intentar a ação penal pública no prazo legal. Todavia, essa ação penal privada, ela continua sendo subsidiária da pública, e ela é subsidiária justamente pelo fato de surgir apenas depois do prazo da pública, não afastando o Ministério Público completamente da brincadeira. O Ministério Público, por ser o fiscal da lei, ele estará presente no processo, como fiscal, analisando tudo que está acontecendo. E, em determinados momentos, inclusive, vai levar pareceres ao conhecimento do Judiciário. O próprio magistrado muitas vezes pede pareceres do Ministério Público para tomar determinadas decisões. E se o MP entender que aquele interessado, aquela vítima, não está conduzindo o processo de maneira correta, o próprio Ministério Público pode tomar novamente as rédeas do processo e conduzi-lo. O Ministério Público não se afasta completamente. Ele está ali, ele só não provocou. E justamente pela não provocação do Judiciário no prazo legal, essa ação deixou de ser pública e passou a ser privada, subsidiária da pública. É justamente a informação que nós retiramos daqui. A informação que nós retiramos daqui. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se o Ministério Público, se esta não for intentada no prazo legal. Tudo bem? Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então a gente está verificando aqui a garantia da publicidade dos atos processuais. Como regra geral, os atos processuais, as audiências, são públicos. Excepcionalmente, nós teremos ali o sigilo do processo. E esse sigilo, verificar ali o segredo de justiça, justamente quando da defesa da intimidade tiver que ser resguardado, o interesse social da mesma forma. A gente verifica, por exemplo, que em ações que tratam de questões familiares, em várias famílias, tendo um menor, inclusive, como interessado, como legítimo interessado, a ideia de pensões alimentícias, questões relacionadas a esse ambiente, são ações que tramitam em segredo de justiça, justamente em decorrência de se resguardar o interesse social e mais a intimidade do indivíduo. Mas isso é excepcional. Como regra geral, as ações elas são públicas, os atos processuais são públicos. Avançando, são inadmissíveis. Acho que não avancei aqui, agora sim. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A partir desse momento, nós iremos discutir os direitos da pessoa presa. E são muito fáceis, muito tranquilos, autoexplicativos. Aqui a gente encontra, inclusive, que ninguém será preso senão em flagrante delito. Praticou um crime em flagrante delito, prisão em flagrante. Tá? E é uma prisão cautelar. Todo o processo ainda vai tramitar. Ou quando determinado por decisão judicial e devidamente fundamentada. Tá? Ninguém será preso em flagrante, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Esse salvo nos mostra que aquelas prisões militares, elas não dependem de uma decisão judicial. São as prisões meramente administrativas. Bati boca com o meu superior, acatei o meu superior e ele me mandou prender. Vou ser preso. E não há necessidade do judiciário nesse cenário, porque é um salvo que nós encontramos no inciso de número 61. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Nesse nosso 62, muitas questões acabam trocando esse imediatamente por horas, né? Em 24 horas, em 48 horas. A gente até muitas vezes se atrapalha lembrando ou trazendo à mente, né, aquela audiência de custódia. Mas, gente, a Constituição determina que a comunicação ela deve ser imediata. O camarada foi preso em flagrante, essa comunicação deve ser comunicada. Essa comunicação deve ser feita imediatamente ao juiz competente. Tá? O que a Constituição determina é imediatamente. Cuidado, não atrapalhe, não se atrapalhe com prazos que a legislação processual te apresenta em outros ambientes. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Simples, mas o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, aquele indivíduo que foi preso, né, por policiais militares na rua em decorrência da prática de um crime, ele deve sim saber a identificação dos responsáveis pela prisão. E no interrogatório policial, ele deve sim tomar conhecimento da identificação daqueles policiais que ali estavam, justamente para caso haja algum tipo de arbitrariedade, algum tipo de abusividade, ter a oportunidade de levar ao conhecimento do judiciário. Inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Aqui a gente poderia até trazer o chamado habeas corpus de ofício. É o próprio judiciário, o próprio magistrado, uma capacidade de relaxar a prisão quando entendendo ser essa prisão ilegal. Ele não precisa nem ser provocado para tanto, não há necessidade da impetração de um habeas corpus. O próprio magistrado, o próprio juiz pode relaxar a prisão quando entender oportuno. E quando ele faz isso, ele não impetra um habeas corpus. Aqui a gente está falando de uma concessão, é a concessão do habeas corpus de ofício. O magistrado não impetra um habeas corpus quando do exercício das suas funções. Ele concede o habeas corpus de ofício. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, a possibilidade ou a garantia da liberdade de locomoção, né, quando a lei admitir a liberdade provisória, quando a fiança também garantir. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívidas, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Um ponto muito importante, porque a regra é justamente não haver prisão civil por dívidas. A regra é não prender quem está devendo. Tu já parou para pensar que se a regra fosse prender quem deve? Se a regra fosse prender quem deve, provavelmente essa aula que não estaria sendo gravada, provavelmente, se porventura gravada a aula, você não estaria assistindo essa aula. A regra é não prender quem deve. Não prender quem deve. A gente deve, mas a gente não enrola, né? A gente diz, olha, estou devendo. A dona Maria da Quitanda, né? Mas não estou fugindo dela. Estou mostrando que a vida está difícil. Por isso que a gente está estudando para concurso. Poder pagar as dívidas, mas a gente tem a garantia de não ser preso. Só que tem uma exceção. Ou melhor, a Constituição traz duas exceções, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Pensão alimentícia é sim um instrumento de prisão civil, tá? E a do depositário infiel. Importante grifarmos a prisão do depositário infiel e entendermos que, por mais que a Constituição traga a possibilidade de se prender o depositário infiel, ele já não é mais preso hoje, tá? Por falta de norma regulamentadora dessa prisão.
Isso aconteceu em 2008, quando o Supremo Tribunal Federal teve que encarar uma discussão. Tá? Um dos tratados internacionais que o Brasil faz parte, chamado Pacto São José da Costa Rica, ele não permite a prisão do depositário infiel. Tá? A única possibilidade de prisão civil no Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, é a prisão por descumprimento de obrigações de alimento. E a gente precisa lembrar que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. A prevalência dos direitos humanos é um princípio que rege as relações internacionais aqui na República Federativa do Brasil. Por conta disso, uma possibilidade que está na Constituição e uma impossibilidade que está no pacto, um conflito. Mas como os direitos humanos precisam prevalecer, nós tivemos do Supremo uma orientação de não mais prender o depositário infiel, e o Supremo, naquele julgamento, que foi o julgamento do recurso extraordinário 466-343, determinou que as regras do Pacto São José da Costa Rica, Supremo, tá? As regras do Pacto São José da Costa Rica, que impedem a prisão do depositário infiel, deveriam falar mais alto que a regulamentação de prisão do depositário infiel, que estava lá no Código Civil. Então o pacto acabou derrubando a possibilidade da prisão do depositário infiel. A Constituição traz a possibilidade ainda, está escrito, mas você não tem norma regulamentadora que faça essa prisão acontecer. Tudo bem? E aí você pode até depois fazer uma pesquisa, você vai encontrar um texto muito simples te mostrando isso aqui. Tá? Título de prova, lembre-se, depositário infiel, de acordo com a Constituição ainda existe a possibilidade de prendê-lo, mas no plano prático ele não é mais preso. Ele não é mais preso. Para tanto, o Supremo, inclusive, quando julgando isso, edita uma súmula. A súmula vinculante de número 25, dizendo, a partir de então, ser ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então você está falando tanto de depositário infiel, mas eu não sei o que é. Aí eu vou ter que te contar uma história. Tudo isso aconteceu justamente por conta de uma pessoa que processou o Banco Bradesco, lá no estado de São Paulo, na primeira década dos anos 2000. Esse processo, ela conseguiu conquistar, aquilo que desejava, indenização por dano moral ou dano material na primeira instância. O Bradesco recorreu, o processo foi para a segunda instância, e na segunda instância a decisão do juiz foi mantida. O processo transitou em julgado. E aí o Bradesco não cumpriu a obrigação. O processo foi para a fase de execução. Nesse momento, o juiz expede um mandado de penhora e um oficial de justiça vai até aquela agência bancária para penhorar bens para garantia de pagamento. Penhorar uma televisão, uma outra televisão, esse computador, penhorar o ar-condicionado, separar objetos para garantia do pagamento da indenização. O detalhe é que quando rola a penhora, o oficial de justiça ele não leva esses bens. Ele simplesmente os separa, os anota num auto de penhora e o judiciário espera que a parte ré cumpra aquela execução. Em não cumprindo a execução, o oficial de justiça certamente voltará com força policial para levar os bens. E isso aconteceu, o Bradesco não pagou. O oficial de justiça voltou àquela agência bancária e quando lá chegou, aqueles bens penhorados não estavam mais lá. Arthur, mas ninguém fica responsável por proteger, por guardar esses bens? Sim. O gerente geral daquela agência bancária, ele foi sim o responsável pela guarda dos bens. E naquele momento, ele passou a ser considerado depositário fiel dos bens. Depositário fiel dos bens. A partir do momento que os bens não estavam mais lá, ele passa a ser considerado depositário infiel. E o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Só que essa prisão ela foi discutida no Supremo Tribunal Federal. Porque o Pacto São José da Costa Rica não permite a prisão do depositário infiel. Mas a Constituição traz a possibilidade. Como o Supremo Tribunal Federal precisou decidir, tendo como parâmetro a dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos, quem está mais próximo da dignidade da pessoa humana? Quem empreende mais ou quem empreende menos? Quem empreende menos. E foi justamente nesse contexto que o Supremo buscou dar efetividade
ao Pacto São José da Costa Rica, a esse tratado internacional, impedindo desde então a prisão do depositário infiel. Então, se o teu examinador na questão cobrar de acordo com a Constituição, você ainda está lendo o depositário infiel ali. Mas se for aos olhos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, depositário infiel já não pode ser preso. Firmeza? Tamo junto, vamos avançar. E a partir de agora, 69 eu vou dar um pulo. Porque aqui nós tratamos de remédios constitucionais. E remédios constitucionais não fazem, pelo menos não fazem parte agora do nosso bate-papo. Nós teremos um bloco de estudo, uma aula só para tratar dos remédios. Então aqui eu já vou avançar esses vários incisos e voltar no inciso de número 74, que traz para a gente: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, todos aqueles hipossuficientes de recursos financeiros, suficientes de recursos financeiros serão ali atendidos pelo Estado, prestando assistência jurídica integral e gratuita, fazendo a representação judicial e extrajudicial gratuitamente, por intermédio, inclusive, da Defensoria Pública. Né? Uma garantia que a gente já encontra aqui no nosso artigo 5º. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. O camarada foi condenado a 3 anos. Ainda está preso, 6 anos de prisão. Erro judiciário, que ele vai ter direito a uma indenização. A gente costuma ver na televisão, de vez em quando, indivíduos que são presos indevidamente, né? E essa prisão indevida, o indivíduo não tem nada a ver com nada, mas o judiciário falhou, a indenização também será garantida. 76, desculpa, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Quando pintam questões sobre esse assunto, de vez em quando pinta lá a certidão de casamento. Gente, gratuito você só tem a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Gratuito nessa vida é só nascer e morrer. O resto, tudo muito caro. Né? E cuidado, que por mais que a gente leia aqui, reconhecidamente pobres, hoje, no campo prático, essas certidões elas são gratuitas para todo mundo. Tá? Mas, de acordo com a literalidade do texto constitucional, os reconhecidamente pobres. E o nosso 77, trazendo que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Quando a gente fala do exercício da cidadania, de cara a gente lembra logo do exercício do voto, né, que é gratuito. Assim como quando do alistamento eleitoral, que é gratuito. Habeas corpus e habeas data são 2 ações gratuitas e nós também estudaremos junto aos demais remédios constitucionais. E o inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Aqui a gente coloca um princípio que busca atender a celeridade nas ações, a rapidez nas ações, né? Buscar fazer com que os processos tramitem na maior celeridade possível, justamente para evitar eventuais transtornos em decorrência da morosidade. No 79 nós vimos, e com isso nós encerramos aqui o bate-papo do nosso artigo 5º. Todos esses incisos nós lemos e discutimos todos eles e trabalhamos de maneira um pouco mais aprofundada aqueles dispositivos que exigiram de nós um posicionamento mais aprofundado. Espero que tenha sido proveitosa essa nossa jornada de estudo, olhando para os direitos e deveres individuais e coletivos. Eu te aguardo para um próximo tema, um próximo bate-papo. Um abraço! Olá, meus amigos, minhas amigas, olha, convite especial para vocês. Nós preparamos uma playlist com 100 vídeos inteiros, completos, para atender o concurso da Universidade do Rio Grande, né? A FURG, edital publicado, edital na praça, provas no dia 25/5. Esse concurso é para o cargo de assistente em administração. Gente, olha só um convite para vocês. Aqui é uma playlist. Essa introdução vai estar em todos os nossos vídeos, né, de 2 minutos aí, rapidão aí. Você assista esse vídeo. Professor, eu quero direito ao material de apoio.
Ah, mas eu quero assistir na plataforma da LAC. Você pode? Pode. Aí eu peço uma pequena contribuição, até para você ajudar esse grande projeto de socialização do conhecimento da LAC Concursos, né? Por apenas R$ 99,90. É isso mesmo. R$ 99,90. Você vai assistir esse mesmo curso, só que aqui no YouTube, gratuitamente, são 100 vídeos. Este curso eu te garanto que são muito mais de 100 vídeos. Eu não tenho o número agora, porque o pessoal do pedagógico ainda não concluiu a montagem do curso. Então você vai ter o curso completo. Além do curso completo, você vai ter direito a todo o material de apoio. Você vai assistir na nossa plataforma. Lá você vai ser monitorado e você vai participar do Personal Coach. Um grande diferencial da LAC Concurso. O que é esse aqui, Personal Coach? Eu estudo em regime de metas. Então aqui, todos os dias, a partir do dia 31, você vai ter o quê? Você vai ter uma meta de estudos, cara. Cara, se você seguir essa meta de estudo, eu te garanto que você será uma das pessoas com grandes possibilidades de aprovação. Bacana? Fechado? Então venha contribuir com esse nosso projeto aqui na LAC Concurso e tenha uma excelente aula. Fique com Deus, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.